Olá. 21 milhões de adolescentes brasileiros e um tema conflituoso. Os menores entre 16 e 18 anos de idade devem responder penalmente por crimes cometidos? Os artigos 228 da Constituição Federal, 27 do Código Penal e 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem a maioridade penal no Brasil a partir dos 18 anos. Os jovens em conflito com a lei, independentemente do ato infracional que tenham praticado, podem ser detidos, é a chamada privação de liberdade, isso no máximo por 3 anos e recebendo medidas socioeducativas. A discussão sobre a redução da idade penal no país para tentar diminuir a violência na sociedade divide opiniões. Este é o tema do programa Assembleia Debate de hoje com os nossos convidados. Dr. João Marcos Costa de Paiva, promotor de Justiça da Infância e da Juventude de São José dos Campos, Dr. Eduardo Roberto Del Campo, promotor de Justiça da Infância e da Juventude aqui da capital, Dr. Ariel de Castro Alves, advogado, integrante do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, o CONDECA, e o deputado estadual Coronel Telhada, do PSDB, integrante da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários e também de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Assembleia Debate. Uma audiência pública na Assembleia Legislativa, com a participação de juristas e representantes da sociedade, debateu o tema da maioridade penal. O placar da votação foi claro, 42 a favor e 17 contra. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou no dia 31 de março a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que reduz a maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos de idade. Esta não é a aprovação final ainda. O assunto é complexo e mexe com todos os brasileiros. Pesquisa do Datafolha feita em abril mostra que 87% dos paulistanos e cariocas querem a redução da maioridade penal. Foi o maior percentual registrado desde 2003. A Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República pesquisou o assunto em 54 países. Onde a maioridade penal foi reduzida, não houve diminuição de violência. Hoje, 70% dos países estabelecem 18 anos como idade penal mínima. A Assembleia Legislativa de São Paulo trouxe o tema para casa numa audiência pública com juristas e representantes da população do Estado. Que a sociedade tenha aqui um palco para o mais amplo debate, que se possa discutir essas ideias, que os deputados que são contra também possam ter espaço, que são a favor igualmente. Então, essa é a casa do povo, nós queremos abrir a Assembleia. Tudo que for um assunto importante tem que vir para cá, coisas relevantes e que mexam diretamente com a sociedade. Uns a favor da redução da maioridade, outros contrários à redução. O importante é o debate. Ari Friedenbach participou da audiência pública. Ari é pai da adolescente Liana, estuprada e morta num dos crimes mais violentos da história policial do país e que foi praticado por outro menor, Champinha. O Estatuto da Criança e do Adolescente em nenhum momento trata do que se fazer com o jovem que seja um psicopata, um sociopata. Então, é uma lacuna gravíssima na legislação, ainda que sejam poucos os jovens que têm esse tipo de problema, graças a Deus, mas a lei tem que ser clara para não se fazer acomodações jurídicas, como foi o caso do Champinha. Segundo dados divulgados nesta audiência pública, 10 mil jovens estão na Fundação Casa em todo o Brasil. Deste número, menos de 3% cometeram crimes graves, como estupro, roubo e homicídios. A discussão está só começando. Para avançar, a proposta precisa passar pela análise de uma comissão especial de deputados que analisam o conteúdo da PEC. Uma fase que deve durar 40 sessões, quase 2 meses e que será novamente votada no Congresso no final deste período. Eu creio que é fundamental nesse momento, onde, lamentavelmente, parcela da classe política tem colocado a política na lama. E o pior, muitas vezes o Congresso Nacional, movido por pesquisas de intenção para tentar melhorar a sua imagem, acaba provocando discussões de uma forma demagógica, com a qual, o exemplo que a gente tem visto com relação, por exemplo, à questão da tentativa de redução da maioridade penal.
Doutor João, muito se diz que temas polêmicos como esse não devem ser discutidos depois de um caso de repercussão que tenha causado comoção na sociedade, mas esse tipo de debate só vem à tona quando isso acontece. Então, como as decisões têm que ser tomadas de forma reflexiva, de forma racional, não no momento emocional, esse tipo de discussão deve respeitar algum momento. Este é o momento para esse tipo de debate? Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos aqui presentes, boa tarde ao colega Eduardo Del Campo, boa tarde, é um prazer conhecer o deputado Coronel Telhado. Obrigado. Boa tarde, doutor Ariel. De fato, é um tema bastante polêmico, né? Já há tempos, há muitos anos isso já vem sendo discutido no âmbito jurídico. Nós que somos do Ministério Público já temos esse tipo de discussão interna sobre esse tipo de tema. Mas, ainda assim, né, eu entendo que o modo como está sendo debatido atualmente está se levando muito em conta clamor público, está sendo levado em conta situações individualizadas e acaba se deixando de lado questões mais refletidas, como a origem da fixação da maioridade penal, que não é algo que foi criado aqui no Brasil, né? É algo que, para todos que lidam com o assunto sabem, já vem sendo tratado há bastante tempo, foi fixado pela ONU, né? Pela Organização das Nações Unidas, para que fosse adotado nos países signatários, e como foi mencionado na reportagem agora há pouco, né? Grande parte dos países do mundo ocidental, pelo menos, já adotam, né, o parâmetro etário de 18 anos. Né? Assim, para citar os mais importantes, a gente poderia falar aqui em França, Áustria, Noruega, Itália, Espanha, Alemanha, Japão, Coreia do Sul, China, Argentina. Né? São países que já adotam esses parâmetros etários, e outros que não adotam, como os Estados Unidos da América do Norte, lá por ser uma situação diferenciada, porque é uma confederação, estados em que há um rigor maior estão diminuindo esse rigor com o passar dos anos, né? Individualmente, porque lá é uma legislação esparsa, né? Mas, então, eu entendo que aqui no Brasil a prioridade que se deve ter é discutir o que falta em se aprimorar no Estado, na administração pública brasileira como um todo, federal, estadual e municipal, no que se confere a se poder dar aos jovens do país, porque o jovem ele é credor de uma série de coisas que ainda não foram implementadas no Brasil. Né? E, nesse momento, como está sendo colocado, fica como uma panaceia tentando se resolver problemas sérios, que ninguém discute a questão da maioridade, ser uma questão séria aqui, mas a segurança é séria também, temos problemas seríssimos com segurança, índices de crimes contra a vida altíssimos, historicamente altíssimos. Já para 20 anos estamos numa faixa de 40 mil homicídios, entre 40 e 50 mil homicídios ano, com maioridade penal e tudo. Né? E a maioridade penal ser reduzida, não acredito que vá diminuir a grande parcela de crimes contra a vida, como já vem acontecendo, porque quase 96%, 97% dos crimes contra a vida são cometidos por adultos. Né? Então, eu acredito que é um tema bastante interessante para ser discutido, mas eu acho que tem que ser algo um pouco mais refletido, com menos calor. Né? Doutor Ariel, em que medida essa polêmica da redução da idade penal no Brasil vem à tona porque o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não vem sendo cumprido? Primeiro, cumprimentar você, Mauro, a TV Assembleia, também o doutor Eduardo Del Campo, já tivemos alguns debates sobre esse assunto, também o deputado Coronel Telhada, já debatemos muitas vezes aqui na própria TV Legislativa, também cumprimentar aqui o doutor João Marcos, que já estivemos em várias atividades na defesa da infância e juventude aqui no estado de São Paulo, atuando juntos. A gente também, quando diverge, não é nada pessoal, nossa divergência é no campo das ideias, né? Então,
nós defendemos que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele não vem sendo aplicado da maneira mais adequada. Por isso que ainda nós temos índices de criminalidade juvenil que são relevantes. Mas nós entendemos que seria um grande equívoco colocar adolescentes num sistema prisional completamente falido, dominado por facções criminosas. Agora há pouco eu estava no centro de detenção provisória aqui da Vila Independência. São 678 vagas e lá temos 2.500 presos praticamente. Então, certamente, colocar adolescentes em locais como esse ficarão totalmente ociosos, sem qualquer atividade educacional, sem qualquer curso profissionalizante. São verdadeiras faculdades do crime. Isso só vai aumentar a criminalidade, a própria reincidência no sistema prisional do Brasil, pelo censo do Ministério da Justiça, é de 70%. Cada 10 que saem, 7 voltam para o sistema prisional. A Fundação Casa tem divulgado uma reincidência de 14%. É claro que pode ser questionado, porque não leva em conta aqueles casos que vão para o sistema prisional, completam 18 e saem da Fundação Casa. Mas mesmo assim, teríamos em torno de 30%, que é bem menos do que a reincidência no sistema penitenciário. Ontem mesmo estava em Rio Branco, no Acre, visitando unidades de internação, junto com os promotores lá do Acre, e também lá a reincidência fica em torno de 20%, e os jovens têm atividades escolares, atividades culturais, esportivas. Então não vejo nenhuma lógica de nós tirarmos adolescentes, que hoje são cuidados por educadores, por assistentes sociais, por psicólogos, com cursos profissionalizantes, escola, atividades culturais e esportivas, e colocá-los para serem deseducados pelos líderes de facções criminosas em verdadeiras masmorras medievais que são os nossos presídios. Mas se essa discussão vem à tona, não é porque essas medidas socioeducativas que o senhor destacou não estão funcionando na prática? Mas isso depende mais da questão da responsabilização do próprio Estado, e o Ministério Público tem feito muitas vezes esse processo de responsabilização através de inquéritos civis, através de ações civis públicas, e muito melhorou, inclusive, pela ação do Ministério Público, pela atuação dos conselhos tutelares, das entidades de direitos humanos. Aqui mesmo em São Paulo, o Ministério Público teve uma grande ação no final da década de 90, os dois promotores que estão aqui sabem disso, que foi para descentralizar e regionalizar o atendimento da antiga FEBEM, que passou a ser Fundação Casa. E hoje, ao invés de grandes complexos, nós temos unidades menores, unidades mais adequadas. O Dr. João Marcos conhece muitas das novas unidades, sabe que ainda não é o ideal, mas nós já conseguimos melhorar, avançar bastante no tratamento, e nós precisamos aprimorar ainda mais. Os municípios também, muitas vezes, não cumprem as suas obrigações com as medidas em meio aberto, de manter programas adequados de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade. E nós temos que ter também um trabalho de inclusão social, de prevenção. O crime só inclui quando o Estado exclui. Infelizmente, o Estado brasileiro exclui os seus jovens, e o jovem não encontra vaga na escola, não encontra tratamento na questão de drogas, e ele encontra, infelizmente, a inclusão na boca de fumo, no tráfico de drogas, porque o Estado está sendo excludente com relação a esses jovens. Doutor Eduardo, o Estatuto da Criança e do Adolescente já não prevê a privação de liberdade, as medidas socioeducativas, eliminando, portanto, a necessidade da redução da maioridade penal? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele parte de um pressuposto, a meu ver, respeitando a opinião dos colegas, é um pressuposto falho. Em primeiro lugar, ele aplica medidas socioeducativas de forma indeterminada, por tempo indeterminado, com apenas um máximo possível e que depende de avaliações, normalmente avaliações semestrais. Isso cria a seguinte situação: eu coloco na mesma situação, vamos falar punitiva, a mesma situação socioeducativa, um adolescente, por exemplo, que cometeu um roubo com arma e um adolescente que cometeu um latrocínio. O que, sob qualquer ótica
legal, qualquer ótica filosófica, qualquer ótica de racionalidade é absurdo. Porque um dos critérios da pena, o critério mais importante da pena, que já vem desde Beccaria, é a proporcionalidade. Ao ato praticado, nós precisamos ter uma resposta do Estado proporcional, para que a pena possa ter o seu caráter, então, preventivo. A pena ela tem um caráter preventivo geral, ou seja, ela funciona como um aviso àqueles que pretendem delinquir, fala, olha, se você incidir nesta prática, você poderá se sujeitar a esta privação de liberdade, ou a esta pena, ou a esta medida socioeducativa. E ela tem o caráter preventivo especial na medida em que, enquanto privado da liberdade, aquele indivíduo não voltará a delinquir. Quando eu vou analisar os 3 anos do ECA, talvez para um roubo, talvez para 2 roubos, um roubo cometido com concurso de agente, sem uma violência significativa, talvez ele seja até mais severo do que, eventualmente, a penalidade que seria aplicada pelo Código Penal. E aqui eu queria fazer um pequeno parênteses. Ninguém aqui, nenhum de nós, deseja encarcerar a juventude do Brasil. Em primeiro lugar, é preciso entender que o indivíduo, para ser preso, ou seja, para se submeter ao Código Penal, ele precisa hoje, no Brasil, praticar crimes de grande gravidade. Por quê? Até os 4 anos nós temos regime aberto, dos 4 aos 8, regime semiaberto. Só apenas acima de 8 anos de condenação é que ele vai se submeter ao regime fechado. Então não significa reduzir a idade penal que eu vou pegar todos esses adolescentes e vou colocá-los no sistema penitenciário. Não, eles vão passar a responder proporcionalmente por conta daquele ato praticado. Uma coisa importante, se nós formos fazer uma análise, não sei se é possível mostrar o gráfico, se nós fizermos uma análise do tempo de internação, isso aqui nós estamos falando do estado de São Paulo, se nós fizermos uma análise do tempo de internação, 92% dos adolescentes não permanecem mais de 1 ano internados. Se eu considerar alguém que praticou um latrocínio, se eu considerar alguém que praticou um homicídio, se eu considerar alguém que praticou um estupro, esse tempo é realmente muito, muito, muito curto. Então, eu entendo que o ECA não atendeu, ele não funciona, ele mostra para a sociedade, principalmente para a adolescência, ele transmite uma sensação de impunidade muito grande e que acaba estimulando o adolescente à prática, principalmente os delitos de maior gravidade. É óbvio, e nós não podemos deixar de concordar com tudo que já foi dito aqui, que o Brasil é um país de grandes distorções sociais. Agora, uma coisa não exclui a outra. Não é porque eu, em mais de 25 anos de regime democrático, eu ainda não consegui resolver os problemas sociais do Brasil, é que eu vou continuar deixando autores de fatos graves absolutamente impunes. Deputado Coronel Telhado, a redução da idade penal não aumentaria a desigualdade social no país? Rapaz, isso é pergunta de prova, né? Isso é pergunta de prova. Bom, eu quero agradecer a primeira oportunidade, Mauro, de estar aqui, cumprimentar o doutor Ariel, novamente estamos juntos, conhecendo o doutor João, doutor Eduardo, prazer em conhecê-los, sejam bem-vindos. Obrigado. Olha, gente, eu vou falar aqui como eu sou pai de família, tenho 53 anos, tenho uma neta, 2 filhos, coronel da Polícia Militar, 36 anos de Polícia Militar, hoje deputado estadual com 254 mil votos. Então eu admiro muito a perspectiva dos senhores, 2 promotores de justiça, um advogado formados em leis, que tem um conhecimento sem qualquer questionamento jurídico muito bom, mas temos pontos de vista divergentes. Eu adoro o debate, porque a gente aprende todo dia, é muito bom debater, né? A gente ouve as opiniões e vai firmando até nossas convicções a mais. O doutor Eduardo falava sobre essa dos 92%, que não fica 1 ano na cadeia. Eu ouvi atentamente o doutor João, o doutor Ariel, e concordo. Eu estive em Brasília agora, falando justamente sobre maioridade penal. Eu acho interessante que os argumentos, o primeiro argumento que se fala, quando se fala em fazer a diminuição na maioridade penal, é que nós vamos encarcerar a nossa juventude. Nós vamos colocar meninos, e não tem ninguém falou em encarcerar a juventude. Nós estamos falando de bandido, nós estamos falando de criminoso, de ladrão, de assassino, estuprador. Nós não estamos falando em crianças. Outra coisa interessante que eu acho, que parece que nós nunca fomos criança também. Tudo bem que eu estou 53 anos, faz tempo que eu fui criança, mas eu lembro, todos nós tínhamos 10, 12 anos,
E já sabíamos o que era certo, o que era errado, tudo bem. Vem a questão familiar, vem a questão religiosa, vem a questão educacional, realmente tudo isso influencia. Mas todo mundo sabe sim o que é certo e errado. Então esse argumento em que nós vamos, outro dia aqui no plenário, Mauro, uma deputada veio falar que nós vamos encarcerar a juventude, os adolescentes em formação. Eu falei, deputado, só se for informação de bandido. Porque são bandidos, nós não estamos falando de encarcerar nenhuma criança que roubou um doce na venda, nós não estamos falando de uma criança que atirou a pedra e quebrou o vidro do vizinho, nós estamos falando em crimes graves. 90% da população, entre várias pesquisas, são favoráveis à diminuição da maioridade penal. Por quê, gente? Porque a população não aguenta mais. Outro dia eu perguntei para o doutor Ariel, foi a primeira vez que eu tive a curiosidade de perguntar quanto tempo tem o ECA, me falou 25 anos, é uma lei de 90. Em 93 nós já temos uma PEC no Congresso tentando diminuir a maioridade penal, porque 3 anos depois já viu que está dando problema. E nós estamos nessa luta há 25 anos. Eu entendo, senhores, que a sociedade é uma coisa viva. A sociedade ela vive de experiências, de aprendizados, de erros e acertos. É normal isso em todas as funções da vida. Eu acho que nós temos que tentar uma outra opção. Não deu certo, são 25 anos que o ECA ele foi criado com a melhor das boas intenções, como os senhores mesmo também falaram, mas ele criou situações que colocou a sociedade como refém de um terrorismo que hoje nós sabemos que a maior causa da impunidade no Brasil, da criminalidade no Brasil é a impunidade. A impunidade é uma coisa muito séria no Brasil, a sensação de impunidade é muito séria. E o ECA dá essa sensação de impunidade para o adolescente, tanto que o adolescente que pratica 2, 3 homicídios, latrocínios, 2, 3, 4, 5 sequestros, ele vai puxar uma pena só e normalmente é de 1 ano. Então isso estimula para que outros jovens pratiquem o mesmo, porque a pena ela tem intenção não só de punir, como para servir de exemplo para os demais, e não está acontecendo isso. A pena não só deixa de punir, como ela faz com que a pessoa não seja exemplo para os demais que tenham intenção de cometer algum crime. Então, ele precisa ser revisto. Precisa ser revisto. A população pede, pelo amor de Deus, para os políticos reverem isso aí. E quando você me pergunta, vai diminuir a violência no país? Não sei. Não sei. Eu acho que só a diminuição da maioridade penal, realmente não vai diminuir de imediato a violência, não. Nós temos uma outra série de inúmeros fatores para se falar em redução de violência. Nós temos que falar de uma revisão geral da revisão legal, nós temos esses indultos que eu acho terrível, nós temos visitas íntimas, nós temos a lei do desarmamento, nós temos uma série de coisas que nós teremos que debater aqui para se começar falando uma reformulação das polícias, numa valorização, numa reformulação da cultura de segurança da sociedade. A sociedade brasileira ela é falha em questão de segurança, até a própria formação, ela é falha. Então, para se falar em diminuição de criminalidade, de redução de violência, são inúmeros outros fatores. Realmente, só a diminuição da maioridade penal é um primeiro passo, é uma tentativa de se melhorar a situação, mas se vai diminuir a violência, a criminalidade, só o tempo vai poder dizer. Você está na TV Alesp, nós estamos falando hoje aqui no programa Assembleia Debate sobre a polêmica da redução da maioridade penal. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Alesp com o programa Assembleia Debate, falando hoje sobre a redução da maioridade penal. Doutor João, o deputado Coronel Telhada destacou aqui no bloco anterior, na avaliação dele, o Estatuto da Criança e do Adolescente aumenta a sensação de impunidade no país. A redução da idade penal não melhoraria essa sensação de impunidade? Eu entendo que são coisas diversas, né? A sensação de impunidade, podemos citar aqui qual é a população carcerária do Brasil. A grande parte, posso falar tranquilamente em relação à questão socioeducativa. Nós temos, como foi mencionado pela repórter agora há pouco, cerca de 10 mil garotos internados no estado de São Paulo, aproximadamente 8.900, para ser mais preciso. A grande maioria, meninos pobres, que estudam na rede pública de ensino ou que não tiveram sequer acesso à rede pública de ensino. Não acredito que a questão da impunidade fique apenas nesse tipo de criminalidade, porque hoje em dia estamos tendo aí no cenário nacional outras discussões que outrora não tínhamos, de criminalidade organizada no âmbito de licitações, no âmbito de
evasão de divisas, lavagem de dinheiro. Então, a discussão sobre impunidade, eu acho que ela perpassa essa questão do adolescente em conflito com a lei. Aliás, o processo mais rápido que existe no sistema jurídico brasileiro é o de apuração de ato infracional. Não tem processo mais rápido. Se você procurar na legislação inteira, não há um processo mais célere do que o nosso. Então, adolescentes que cometem ato infracional, normalmente tem um processo rápido, que se resolve logo, não há discussão sobre atos infracionais que não se resolvem no tempo, eles se resolvem. Então, o adolescente, via de regra, ele chega logo à sua sanção. Há a questão que o Dr. Del Campo mencionou, de que há sim, por parte do Estado, um certo afrouxamento no tempo de cumprimento das medidas. Mas volto a bater na tecla que o Dr. Ariel falou. Isso é uma questão de competência da administração como um todo. Porque aqui no Estado de São Paulo, tenho essa sensação, aliás, lidando com isso há 16 anos, com o ato infracional, eu já percebo que a falta de estrutura gera esse tipo de situação de se colocar os garotos mais rapidamente, inclusive aqueles que cometem atos infracionais mais graves, que não ficariam só 3 anos, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que ao término de 3 anos ele pode ser progredido para o regime de semiliberdade. Isso é texto legal e no qual ele poderia ficar até mais 3 anos. Isso é texto de lei. Então ele pode ficar 3 e mais 3 em regime de semiliberdade, o que faria 6 anos. 3 em regime mais duro e 3 em regime intermediário. Agora, falando em regime intermediário, falamos aqui, né, de adultos, assim como os adultos têm o regime fechado e o regime semiaberto, posso falar tranquilamente pelo Estado de São Paulo, mas o doutor Ariel sabe também aqui que isso vale, dá para se expandir para o Brasil inteiro. A medida mais grave que nós temos no sistema socioeducativo para adolescentes é a internação. E pela lei, ela é exceção. A lei fala em semiliberdade, que é um regime intermediário, e que virou exceção. No estado de São Paulo, nós temos 8.900 garotos internos trancafiados e apenas 600 em semiliberdade. É uma curva bastante estranha. E isso é um déficit claro da administração. Não digo só aqui no estado de São Paulo, isso acredito que seja pelo Brasil inteiro, né? Então, eu acredito que torno a insistir nisso. Há uma falta de contundência do Estado em aplicar efetivamente recursos na socioeducação brasileira, né? Então, a impunidade, há essa sensação por conta, eventualmente, das solturas prematuras, né? Há essa percepção. É lógico que quando o Dr. Del Campo mencionou em latrocínio e roubo, ninguém em sã consciência imagina que os dois devam ser tratados da mesma maneira. E por vezes acaba acontecendo isso, mas creio e percebendo no sistema socioeducativo que isso é por uma questão de que está entrando mais gente, precisa-se das vagas, então vai se girando e colocando meninos que eventualmente precisariam ficar um pouco mais, põe em liberdade. Então, não é uma situação exatamente nítida nisso daí, né? Doutor Ariel, o doutor Eduardo também destacou essa questão da pena para os adultos no sistema prisional, o aberto, o semiaberto, fechado, conforme o crime cometido, e aí a evolução da pena como ela é cumprida. Agora, trazendo isso para o jovem, o Estatuto da Criança e do Adolescente não favorece a impunidade quando estabelece 3 anos apenas, quando poderia até estabelecer uma quantidade maior, dependendo do crime cometido, assim como acontece entre os adultos, dependendo do crime cometido, a pena aumenta. Sim, o Dr. Del Campo ele citou algumas distorções que poderiam até ser aprimoradas no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, não necessariamente com a redução da maioridade penal. Isso então, seria um meio termo? Seria um meio termo. Entre aqueles que são favoráveis e contrários, isso seria uma boa solução? Existem propostas até no próprio Congresso Nacional, existem comissões já se debruçando também sobre esses assuntos. Em princípio, eu entendo que endurecimento de penas, eles não geram
nenhum efeito na diminuição da criminalidade. A própria lei dos crimes hediondos de 90, os crimes hediondos aumentaram em 700% depois que essa lei veio existir. O que inibe o criminoso, e também é uma citação antiga na área criminal, não é o tamanho da pena, é a certeza de punição. E no Brasil, só 3% dos crimes são esclarecidos. O próprio deputado Telhada mencionou a necessidade de reformulação das polícias. Nós precisamos também de reestruturação do próprio sistema de justiça, porque os crimes não são efetivamente apurados. Agora, hoje no sistema prisional também, a grande maioria dos presos, 70%, tem menos de 30 anos de idade. O Código Penal não serviu para inibir que essas pessoas, esses jovens também, praticassem crimes. Será que vai inibir aqueles adolescentes de praticarem? Muitos desses adolescentes, em razão de toda a vida de violência, de exclusão, de falta de qualquer apoio familiar, tem jovens de 12 anos de idade que já nos dizem: eu não tenho mais nada a perder, para mim só resta matar ou morrer porque minha vida não vale absolutamente nada. Será que a redução da maioridade penal vai frear um jovem desse? Nem a pena de morte certamente vai resolver essa questão. Então nós poderíamos, o Estatuto já foi aprimorado com a lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, com o SINASE, a partir de 2012. Inclusive tem uma previsão lá que se adaptaria ao próprio caso do Champinha, que na época foi um improviso judicial, mas existe a previsão até de suspensão da medida socioeducativa de internação em casos psiquiátricos, de psicopatia, e até gerar uma internação compulsória, e que daí seria reavaliado sempre por psiquiatras e também pelo judiciário, no sentido de se aquela pessoa se torna apta a retornar à sociedade. Agora, nós temos muitas vezes adolescentes que respondem por roubo, por exemplo, mais tempo até que adultos. Às vezes nós temos adolescentes cumprindo 2 anos de internação, enquanto adultos primários com menos de 21 anos de idade ficam 1 ano e meio cumprindo também a prisão. Então, não é sempre que o Estatuto seria mais benevolente com os adolescentes. Em alguns casos, o Estatuto até é mais grave que o próprio Código Penal hoje em dia, como nos casos de roubo. Deputado Telhada, existem propostas, inclusive, de aumento dessa privação de liberdade de 3 para 8 anos. Se a gente pegar, por exemplo, um jovem de 16, que pode ficar com a sua privação de liberdade por outros 8, dependendo do crime que ele cometeu. Esses 8 representam a metade da idade de vida dele, né? Como é que a gente leva essa questão? Olha, Mauro, eu acho simples. Isso vai demorar quanto tempo para acontecer? Se nós estamos há 23 anos discutindo a diminuição da maioridade penal, quanto tempo foi? Eu acho o seguinte, gente, se não me perdoar. Eu ouvi atentamente o doutor João, ouvi atentamente o doutor Ariel. Acho que eles estão certos no seu ponto de vista, porque trabalham nessa área. A preocupação deles é muito profissional, aliás. Eu acho que eles têm mais é que defender mesmo, porque é a área deles aqui. Mas eu quando ouço os argumentos do senhor, eu penso o seguinte: a gente está achando que tem muitos problemas, então a gente não vai mudar, vai deixar do jeito que está. É isso que nós vamos fazer, deixar do jeito que está. Nós temos que mudar, gente. Qual o medo de mudar? Qual o problema de mudar? Eu ouvi atentamente os senhores, inclusive, quando falavam em garotos, dos jovens, sabe? Quem ouve esse discurso, poxa, é verdade, os garotos... Gente, nós estamos falando em crime, gente, pelo amor de Deus, nós estamos falando em bandido, nós estamos falando em vidas que estão sendo... mas é 1%, mas o código, nós temos tantos por cento de jovens presos, nós temos... Gente, nós estamos falando em vida, crimes terríveis, todos os dias são praticados, por adultos e por menores. Tá? A gente sabe que, infelizmente, até a impunidade faz com que aconteça isso. Mas nós estamos começando a discutir uma coisa para tentar diminuir um dos lados, que é o lado da impunidade do menor. Vamos tentar, vamos ver o que acontece, vamos partir para esse campo. Não deu certo, vamos discutir novamente. Nós estamos há 25 anos com uma mesma fórmula. Essa fórmula precisa ser mudada, a população que pede. Não é o coronel Telhado, o doutor Eduardo, o doutor Ariel ou o doutor João que estão falando sim ou não. É a população que está impedindo. Está pedindo, pelo amor de Deus, nós precisamos de um recurso. A lei é falha, tem problemas, se a gente for discutir, nós vamos ficar discutindo o sexo dos anjos, porque nós temos o mesmo problema e nós vamos continuar a sair daqui e daqui 1 ano, 2 anos, nós vamos estar do mesmo jeito. Então está aí uma solução, está sendo apresentada uma proposta para essa mudança. Eu repito aqui, nós não estamos... Ontem, inclusive, outro dia eu fui em Brasília e discuti
com o desembargador do Rio de Janeiro esse assunto, e uma hora ele até falou, contristado, que é um absurdo o que fazem com esses jovens, porque tem meninos e meninas que em alguns lugares dormem 2 numa cama. Onde já se viu isso? Pelo amor de Deus, eu dormi em 3 numa cama, eu e meus 2 irmãos até 12 anos. Nós fomos trabalhar com 12 anos de idade, fui servente de pedreiro, fui office boy, entrei na polícia com 17 anos. Da minha turma de moleque, eu sempre morei na periferia, eu entrei na polícia, mas um monte partiu pro crime. Crime é opção. Essa história de que o coitadinho virou bandido porque é pobre, porque não teve opção, que não teve escola pública, eu sempre estudei escola pública. Se a gente ficar com esse discurso que o coitado do pobre, da periferia, da escola pública, nós estamos justificando o crime, gente, pelo amor de Deus. Nós precisamos que o jovem entenda que se ele praticar um crime, ele vai pagar pelo crime. É isso que tem que ser feito. Ele vai pagar e vai pagar sim. Nós falamos em maioridade penal em outros países, só que nós esquecemos que a cultura desse país é totalmente diferente, a história desse país é totalmente diferente. Nós temos países aí que tem pena de morte, outros não. E eu não vou discutir pena de morte, que é uma coisa que eu já falei, que sou contra a pena de morte, mas sou favorável a uma mudança na legislação, que nós tenhamos prisão perpétua, uma série de outras mudanças que demoraríamos dias para discutir aqui. Mas esse momento que nós discutimos a maioridade penal é um momento ímpar na história. Nós temos que tentar, nós não podemos perder a oportunidade. A população há anos, a imprensa há anos, vem noticiando fatos terríveis envolvendo menores de idade. E outra, com todo o respeito que eu tenho pelos senhores aqui presentes, quando os senhores enfrentam um desses criminosos, não vou falar o jovem, um desses criminosos, ele está lá preso, ou o senhor está sentado numa mesa, ele está do outro lado, com um aparato de segurança em volta, então está lá aquele menino humilde, quietinho, contristado, chorando, mas eu sofri, minha mãe foi estuprada, era droga, tal. Quando eu enfrento esse criminoso, ele está com um revólver, com uma pistola e com um fuzil na mão, está louco no crack. Eu já peguei menor estuprador com a mulher arrebentada do lado. Já peguei a vítima no chão. Esse tiro aqui que ainda na minha mão, em 1995, foi uma criança de 16 anos. Foi uma criança de 16 anos que me arrebentou a mão em dia 12 de março de 1995. Esse tiro que eu tenho no braço aqui, ó, foi em 1990, foi um menino de 17 anos que deu. Uma criancinha de 17 anos. Então a história não é assim não, gente. Nós estamos falando em crime, estamos falando em vida. Concordo, os senhores vão me perdoar, concordo e acho que os senhores estão certos no seu ponto de vista. Eu acho que os senhores têm que defender mesmo, porque a postura dos senhores aqui é para isso. Aliás, os senhores são um promotor e um advogado que têm essa missão. Tem mais é que visitar, brigar e defender o pessoal. Mas hoje, nesse momento, quando nós discutimos uma reavaliação da maioridade penal, é necessário nós mudarmos, é necessário nós tentarmos uma nova fórmula, porque a fórmula atual desse país está falida, está totalmente errada. Essa proposta de aumento da privação de liberdade pode ser de fato um meio termo, conforme a gente já discutiu eu creio aqui? Que sim. Ou a redução somente? Eu acho que nesse momento nós discutimos a redução. Eu acho que nós temos que nos ater a esse fato, é importante. Se amanhã depois surgir essa proposta de uma revisão, por que não rever, voltar aos 18 anos, aumentar? Não deu certo, vamos rever e voltar e aumentar a pena. Eu acho que é plenamente satisfatória uma discussão. Eu acho que tem tudo a ver. A sociedade é viva, nós precisamos discutir todos os dias o problema. Nada é para sempre. Nada para sempre. A vida é mudança, a vida é renovação. Eu acho que a sociedade tem que renovar e tem que pensar novas soluções para os seus problemas. Doutor Eduardo, os jovens que cometem crimes hediondos, eles têm que ser tratados de maneira diferente daqueles outros jovens que não cometem crimes, mas que estão em conflito com a lei? Vamos tentar entender um pouquinho o perfil do adolescente infrator. Primeiro, rapidamente, tentar entender o que é adolescência. A adolescência é um período em que o ser humano, em evolução, ele se desprende da autoridade familiar, da autoridade paterna, materna, ele passa a se identificar cegamente com o grupo, e isso é necessário para que ele possa desenvolver a sua própria personalidade. É um período necessário, é um período de contestação, por isso que o adolescente ele é contestador. E por isso que a adolescência é também um período perigoso. Por quê? Ele deixa a autoridade familiar e ele se identifica com o grupo. Se ele se encontra num meio criminógeno, como é a grande maioria da realidade social dos nossos infratores, ele inicia a vida criminosa, a vida do delito. Só para que a gente tenha uma ideia,
fala-se muito que o adolescente, se nós baixarmos para 16, eles vão recrutar os de 14, se baixar para 14, eles vão recrutar os de 12, e isso há de infinito até que nós tenhamos crianças portando fuzis e praticando assaltos. Isso não é real. Não é real por quê? Se nós olharmos um gráfico também da idade, nós vamos verificar que os atos infracionais, eles começam timidamente aos 12 anos, eles vão aumentar proporcionalmente entre os 14 e 15 e eles vão se tornar mais frequentes a partir dos 15 até os 18 e aí ele já ingressa na vida infracional adulta. Mas uma coisa muito importante dessa distribuição é que não é só o número de atos infracionais que aumenta com a idade, aumenta também o grau de violência e nisso eu tenho que subscrever integralmente aquilo que o Coronel Telhada falou. Nós não estamos falando de criança, nós estamos falando de marginais perigosos. E uma coisa só, eu, pela minha experiência de 17 anos à frente da Promotoria da Infância e Juventude, eu vou discordar do Coronel. Por favor. Ele não é bonzinho na frente do promotor. Eu já vi adolescente puxar cadeira e atirar contra o juiz e ameaçar o promotor de morte. Isso ele faz na promotoria. Imagina o que ele não faz na rua, drogado, e atrás de uma arma. Nós temos hoje adolescentes que estão agredindo as vítimas por puro prazer. Eles sentam na promotoria de justiça e falam, desculpe o erro gramatical, eu sou de menor, comigo não acontece nada. E isso é um fato. Também é um fato, e tenho que concordar com os colegas, que boa parcela da criminalidade vem de setores menos favorecidos da sociedade. Acabei de dizer que os problemas sociais do Brasil são imensos. E repito, nós estamos com mais de um quarto de século de democracia e muito pouco se fez para resolver esses problemas sociais. Nós não podemos alegar a nossa própria inércia para continuar mantendo a impunidade. Então, eles vêm sim desses meios, mas a maioria absoluta, a maioria esmagadora da população pobre desse país é absolutamente honesta, ela é trabalhadora. E se o povo hoje clama por uma redução da idade penal, é porque o povo sente na pele a violência que esses adolescentes estão praticando. Então eu acredito, sim, que a redução da idade penal é necessária. Não concordo, me perdoe, respeito a opinião dos colegas, não concordo com essa ideia de aumentar a idade de internação prevista pelo ECA. Por quê? Porque se eu tenho hoje 3 anos e ele não fica mais de 1, eu posso colocar para 20, que ele vai continuar não ficando mais de 1, porque sempre haverá o interesse, me perdoe, da administração em liberar vagas ante o número grande de adolescentes que incidem nas práticas infracionais graves. Também acho que nós precisamos parar de olhar um pouco para os outros países, principalmente países do primeiro mundo, porque para olhar para os países do primeiro mundo, nós precisaríamos também ver a situação social desses países. Então vamos implementar inicialmente a situação social de país de primeiro mundo no Brasil e aí depois nós podemos comparar tudo. Nós temos que analisar a realidade brasileira, nós temos que verificar a mentalidade do brasileiro e aí sim, nós temos que estudar qual é a melhor opção para o nosso país. Olha, gente, o tempo do programa está acabando. Doutor João, vou dar 1 minuto e meio para a sua conclusão sobre o nosso tema. 1 minuto e meio para cada um para a gente finalizar o nosso debate. Bom, agradecendo a todos aqui, né, o debate em alto nível, né, tendo ouvido todas as ponderações aqui, né, e também com o que eu já angariei de conhecimentos no meu exercício junto à Promotoria da Infância e Juventude, eu tomo as palavras do Dr. Del Campo. Temos uma inércia de 25 anos na democracia, mas equivocadamente vamos punir aqueles que sofrem com a inércia. Isso que eu acho que não é correto diante de uma situação. Falar-se em outros países que têm níveis socioeconômicos melhores do que o nosso, é verdade. Então, como não temos o nível socioeconômico, como não buscamos devidamente nesses últimos anos uma equiparação melhor entre as pessoas, basta se olhar, por exemplo, o Enem, avaliação de ensino médio. Olha-se as 5 mil primeiras escolas mais bem avaliadas, todas da rede privada. Onde estão as da rede pública? Nas últimas 5, 10 mil posições.
Olhe-se para quem está dentro da Fundação Casa. Todos estudam em escolas públicas. Lógico que as escolas públicas promovem pessoas legais e, como o deputado aqui está, e eu também estudei em escola pública. Mas por que tantas pessoas que estão alijadas de uma efetivação de melhorias sociais vão parar nas raias do crime? Eu acho que é isso que tem que ser refletido. Doutor Ariel, 1 minuto e meio para a sua entendo. conclusão. Entendo que reduzir a maioridade penal seria como se nós nos dessemos um atestado de incompetência. Nós não temos competência para educar, não temos competência para incluir socialmente e resolvemos encarcerar. E daí o Brasil pode ser chamado de pátria encarceradora e não pátria educadora, porque nós temos hoje já uma das maiores populações carcerárias do mundo, a 4ª população carcerária do mundo. Vamos colocar ainda adolescentes no sistema prisional, teremos aí a 3ª ou a 2ª maior população carcerária do mundo. Então isso não vai efetivamente resolver o problema. Países que experimentaram isso, como a Espanha e a Alemanha, voltaram atrás depois, em razão do aumento da criminalidade juvenil. Os Estados Unidos hoje está revendo a sua legislação, só 9 estados têm idade penal com menos de 18 anos lá, e mesmo esses 9, a legislação está sendo revista. Fui em 2007 visitar lá unidades e estados diferentes que têm medidas socioeducativas e outros que têm atendimento e que os jovens são colocados em prisões, e a criminalidade é muito maior naqueles estados onde os jovens são tratados como adultos. Então, é um grave equívoco também achar que a maioria dos crimes são cometidos por crianças e adolescentes. O Ministério da Justiça mapeou que só 1% dos crimes são cometidos por adolescentes dos 16 aos 18 anos e dos 10 mil internos da Fundação Casos que cometeram crimes graves como latrocínios, homicídios qualificados, são menos de 2%. Doutor Eduardo, 1 minuto e meio até para a sua conclusão. Eu queria, então, agradecer também aos colegas o debate de alto nível, e acho que esse é o objetivo, é que nós possamos colocar nossas ideias e que a sociedade possa, então, tirar as suas conclusões. Eu continuo, há 17 anos, eu trabalho com a área da infância e juventude, e há 17 anos eu entendo que o ECA foi uma opção errada. O ECA, nesse sentido, ele é criminógeno, ele estimula a prática infracional por parte dos adolescentes. E se nós temos hoje uma população carcerária muito grande, a grande maioria é formada por pessoas que começaram a sua vida criminosa sob a égide do ECA. Talvez, se eles tivessem sido coibidos lá atrás, talvez eles não tivessem continuado na escalada criminosa, porque isto também é uma realidade. Depois de um certo nível, ele não para mais, não há retorno, há um ponto de não retorno. Por isso que é importante se intervir rapidamente para que ele sinta as consequências de uma vida criminosa. E a nossa sociedade tem vivido, por questões históricas até justificáveis, mas nós temos vivido uma conivência com o crime em todos os seus níveis. Começa com o Estatuto da Infância e Juventude e vai até isso que nós estamos vendo aí nos noticiários, né? Com prejuízos inegáveis para a nossa população. Então eu entendo, sim, que a redução da idade penal, ela representaria, nesse momento, um paradigma de quebra com essa cultura de impunidade. O Brasil precisa rever, como o coronel bem salientou, rever os seus rumos, rever os seus princípios, e aí sim nós construirmos uma democracia sólida, uma democracia que garanta efetivamente direito e responsabilidade para todos. Deputado Telhada, palavra final é sua. Olha, agradecer a presença dos senhores aqui, foi muito bom estar com os senhores. Acho que democracia é isso, nós temos pontos de vista divergentes, cada um apresentar o seu ponto de vista e convivermos pacificamente. Eu espero que seja adotada a melhor providência. Hoje, para mim, a melhor providência seria a diminuição da maioridade penal. Eu lembro que o ECA, além dessas falhas que o doutor Eduardo colocou tão bem, eu comandei um batalhão no centro de São Paulo, 2 anos, vivi 2 anos na madrugada da Cracolândia. Vi dezenas de crianças abandonadas lá e a gente, como policial, não podia fazer nada porque são intocáveis. Não se pode tocar nessas crianças. Vi crianças, meninas de 10 anos se prostituindo por causa de R$5 e nós não podíamos fazer nada. E eu acho que esse é o ponto de vista. Nós estamos nos preocupando tanto com bandidos,
alguns chamam de crianças e menores, eu chamo de bandidos, e nós temos crianças realmente em situação de abandono nas Cracolantes, doutora de São José dos Campos, não sei como está lá. Aqui em São Paulo sempre foi terrível. Então eu até queria lançar esse desafio, vamos voltar um pouco nossos olhos para essas crianças, vamos deixar que o criminoso pague pelo que ele fez. E nós temos, o ECA, sim, pode ajudar muita gente em situação de abandono, em drogas, em mendicância, em prostituição, e não está sendo levado em conta isso aí. Sou pela diminuição da maioridade penal já. Muito obrigado a todos. Um agradecimento a todos que estiveram aqui nesse programa Assembleia Debate, hoje aqui na TV Alesp, falando sobre a redução da maioridade penal. O agradecimento a você de casa que nos acompanhou. Tchau, até o próximo tema.